Pastor, e por falar em plantação, como é escrever um livro, hein? O senhor já tem É um 3, né? desafio. Eu escrevi um livro o ano passado. Na verdade, fui coautor, junto com outros autores, de um livro de liderança. Fui convidado para participar, a arte de liderar. Fiz uma analogia na arte da liderança com a liderança de Jesus Cristo. Então, esse foi o meu tópico. E eu não tinha me atentado a isso, mas fui. O pessoal falou: escreve, 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 escreve. Eu fiz algumas séries de mensagens na área do Espírito Santo e eu trabalho bastante essa área do Espírito Santo É. na nossa igreja. Então preparei um material sobre o Espírito Santo que vai ser lançado agora no segundo semestre, já está pronto, né? E, e aí pequenos pequenas séries que a gente trabalha, né, assim, que a gente vê que é interessante, que impactaram, né? Então agora a gente está botando isso num livro aí para deixar um pouco enraizado, né? Vamos dizer assim, algumas direções, alguns ensinamentos que a gente percebe, eu acho, puxa vida, isso aqui foi especial, né? Então Deus está agindo aí, né? Então, mas é trabalhoso pra caramba. É É trabalhoso. trabalhoso pra caramba. É trabalhoso, vou dizer, viu? Mas é o que fica para a eternidade, né? É, vai ficando, né? Vai ficando, né? É, como eu prego bastante na semana, né, a gente acaba tendo muito material, mas transformar isso em livro é outro desafio completamente diferente, né? Pastor, Né? é um Ajuda desafio. bastante. Você, é um trabalho, uma metade do trabalho foi feita, né? Mas sintetizar isso depois no livro é um outro desafio e precisa de tempo, né? Que é um grande desafio também ter tempo para fazer, né? Então vai mais devagarzinho, né? É verdade, é verdade. A gente tem um outro programa aqui, né? Negócios com Propósito, onde eu ensino muito sobre empreendedorismo à luz da Bíblia, Uhum. à luz da palavra. E aí, nesses programas, sei lá quantos programas a gente tem, e aí começaram a me pedir ali, cadê o livro? Porque para rever todo É. esse conteúdo. E a gente escreveu. Uhum. Vai ter aí o nosso lançamento do livro Negócio com Propósito. E eu vou dizer para o senhor que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Uhum. Porque você sintetizar a sua vida, todo o seu conhecimento. Gente, eu só tenho 42 anos, calma, que eu comecei cedo mesmo. Empreender há 28 anos, porque eu comecei cedo. Você acaba visitando lugares Sim, que você não ia mais lá. sim. Só que tem toda uma valorização que foi por causa dessas circunstâncias que você chega até aqui. É Né? verdade. E parece que quando tem dor, a gente quer deixar escondido ali. É, Deixa lá que é melhor. é. Mas olha só, a ciência vem dizendo, minha gente, que quando você acessa a sua dor, entende ela, de onde ela vem, já é 50% do caminho resolvido. Uhum. Já é 50% desse caminho resolvido. E olha, você que está com a gente aqui na nossa audiência, seja muito bem-vindo. Esse programa no quadro Essa é Minha História com o pastor Hamilton Cabral, pastor sênior, né, pastor? Sim. 2023 foi consagrado a pastor sênior É, da Igreja Batista Central de Santo é. André. Como eu disse, eu trabalhei com meu pai todo esse tempo, mas aí chegou o momento dele parar mesmo, a saúde dele ficou debilitada e tive a satisfação dele, né, dele me escolher como a sucessão desse ministério dele, que começamos juntos, mas ele encabeçou, evidente, né? Lá no início foi dele lá. E como é para o senhor carregar esse legado? Foi um grande desafio, porque, ah, veja bem, ser filho de pastor já não é fácil. Ser comparado com seu pai não é fácil, Meu né? Deus. E quando tomou-se essa decisão, eu perguntei para ele, pai, falei assim, o grande desafio de você são 54 anos que ele teve de ministério. Falei assim, não há dúvida, o povo vai te comparar, né? E eu pedi claramente ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero ter a minha identidade, né? Falei assim, né? Muito bom. Porque até então, ajudando ele no ministério, eu tinha minhas responsabilidades. Mas a visão ministerial era dele, então você apoia e você faz. É tipo assim, o cajado está na mão dele, então é lá, ele toma a decisão final. Ao passar para mim, eu falei assim, não, eu preciso ter minha identidade. Eu trabalhei com essa identidade, fui buscar algo muito próprio, né? Fui me aconselhar, fui visitar algumas igrejas, fui em convenções pastorais, esperei Deus
dar esse direcionamento a algo que ele precisava dar para mim, especificamente. Então hoje, se a gente pegar esses dois períodos, o período do meu pai e o meu período, no começo eu achava que não. O pessoal fala assim, a igreja mudou. Eu falei assim, mudou nada. Mas hoje a igreja mudou completamente. Mudou completamente, eu tenho que reconhecer isso. Porque é uma visão que Deus me deu. E por isso que eu disse no início, assim, você é um pastor, você tem que ter a sua identidade. Né? Deus tem te chamado para um ministério e Ele vai te dar algo muito específico para isso. E Deus tem me dado algo muito específico. E aí a IBC em 2 anos ela dobrou de membresia, dobrou do crescimento. E eu creio nisso, não é porque eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada. É porque Deus agiu e também porque eu ouvi a voz de Deus de uma identidade, de algo que Ele queria trazer para esse tempo, para nós lá. E aí o povo começa a crescer, começa a vir mesmo. Assim, é uma coisa que você não controla isso, né? Que bênção. Né? Então, abre a boca, deixa Deus trabalhar. Né? Aleluia. Isso é lindo. Pastor, quando a gente fala de identidade, esse é um tema tão bom, porque parece que é onde tudo começa, né? Sim, verdade. A quem está ouvindo a gente aqui, que não sabe qual é a identidade dela, onde que ela encontra essa identidade? Como que ela define a identidade dela? Bom, a gente pode notar algumas coisas. Primeiro, todo mundo tem seus dons e talentos, vamos pensar assim. E isso é um bom norte para você achar que ali eu tenho um caminho, né? Vamos pensar isso numa profissão, gosto. Minha filha, por exemplo, faz medicina, adora medicina, né? Mas meu filho, por exemplo, já está estudando para ser pastor, quer ser pastor. Uma decisão dele, né? Então, assim, eu vejo que nós que somos cristãos, a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer com propósito na minha vida? Porque todo profissional, todo empresário, ele tem condição de servir a Deus. A gente acha que servir a Deus é só no ministério pastoral. Não, todos podemos servir a Deus. E quando a gente entende que Deus usa a sua profissão, usa a sua vida, é muito mais fácil você ter aquele, puxa, estou completo, estou realizado porque faço o que eu gosto, faço aquilo que Deus me chamou como profissional e ainda sirvo a Deus na minha área. Imagina. Né? Então, você achar a sua identidade é você perceber o seu dom, o seu talento, colocar nas mãos de Deus e deixar Deus assim, aonde o Senhor quer ser usado. Ok, eu fui empresário há muito tempo, mas sempre nasci num lar cristão, num lar pastoral. Deus uma hora me chamou, eu quero você no ministério. Né? Então eu percebo que Deus sempre me preparou esse tempo anterior para o que eu estou hoje. Né? Então é a gente deixar Deus dirigir a nossa vida. Como você que está aqui hoje, sendo bênção de Deus no ministério, usando toda a sua experiência, toda a sua expressividade em algo a serviço de Deus. Você tem 2 realizações, a realização pessoal, profissional e a realização espiritual do que você faz. Quando o crente entende isso, ele é bênção aonde ele estiver, em qualquer profissão. Né? Gente, isso é chave, hein? É muito poderoso. Tá certo? É isso mesmo. E tem tantas pessoas que ficam procurando fora, né, pastor? O que Deus já deu dentro para eles. Porque estão olhando para o outro. Né? E eu não posso ser o outro. Eu não posso pegar um Hernandes Dias Lopes e você igual ao Hernandes Dias Lopes. Não tem jeito. Ele tem uma missão. Deus o chamou para uma situação e ele é bênção. Glória a Deus. Eu posso ter ele como uma referência. Tá aqui, olha, inteligente. Aqui, estudar os livros dele, estudar o método de mensagem. Ótimo. Mas Deus vai nos usar como nós somos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Zaqueu, desce depressa. Coletor de impostos. A transformação que Jesus fez, ele não deixou de ser coletor de impostos, mas Deus transformou. Se eu roubei, eu vou devolver. Olha a transformação de Deus. Ele passou a ser bênção na área que ele estava. Então a gente tem que entender que Deus quer nos usar naquilo que ele nos chamou. Se chamou para ser médico, você vai ser bênção. Você vai ser um servo de Deus, missionário na medicina, e Deus vai usar a sua vida, com a sua experiência, com o exemplo que você dá, com a sua ética profissional, né? Com a sua lisura, com a sua honestidade. E ali as pessoas vão ver em você. Este é o melhor método de você evangelizar. Eu digo que você pregar o evangelho se precisar, você fala. Uou, né? Isso é forte também. É verdade. Prega com o seu exemplo, com a sua vida, aonde você estiver. E aí a sua identidade, aquilo que Deus te chamou, começa a florar e você vai ser bênção. Aleluia! E a gente começa a dizer sobre as ferramentas. Então assim, o rádio é ferramenta, a comunicação é ferramenta, a medicina é ferramenta, a advocacia é ferramenta de acesso. E aí eu pergunto para você, qual é a ferramenta que Deus entregou na sua mão para você usar e você tá de olho na ferramenta do outro? É verdade.
Não, Eli, eu queria ser comunicadora, queria ter uma emissora de rádio, eu queria ter... Viu? Mas peraí, o que Deus... É como aqui o pastor, eu quero ter uma igreja com mais de 6 mil membros. Pois é, o que Deus deu pra você, criatura? Agora, se você precisa de uma direção maior, bora na igreja IBC, Igreja Batista Central de Santo André. Qual que é o endereço de novo, pastor? Avenida Industrial 2234, no Campestre, no Santo André. Olha aí,